Nós somos a Igreja Batista Central em Bom Sucesso. E a nossa missão é anunciar o reino de Deus, sendo agência de transformação em todas as dimensões da vida humana. A nossa visão é ser o principal agente de transformação no Complexo da Maré. Temos os nossos valores comprometidos com os princípios do reino, pois eles não mudam e são eternos. Cuidamos também de todas as pessoas de forma integral, entendendo que ela é corpo, alma e espírito. E prezamos pelos vínculos familiares, prezando também pela sustentabilidade e transparência. Venha caminhar conosco para juntos fazermos a diferença. Olá, boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Estamos dando início a mais um culto, Vitória pela Oração. O desejo do meu coração é que Deus fale tremendamente a nossos corações, que todos nós sejamos abençoados por meio da palavra de Deus. Eu vou fazer uma leitura bíblica agora e peço que você me acompanhe. A leitura encontra-se em João, capítulo 4, verso 21, 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, a sabedoria e o direcionamento, que a Tua palavra fale poderosamente aos nossos corações. Recebe, Deus, a nossa oração, a nossa adoração. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês que nos visitam. Tá? Saibam que nós da Igreja Batista Central em Bom Sucesso nos alegramos muito em saber que você está aqui nessa noite cultuando com a gente. Sinta-se à vontade.
Sinta-se feliz e privilegiado por ouvir a palavra de Deus. E que Deus possa falar de forma tremenda ao seu coração. Nesse momento, vai aparecer um código QR aqui na sua tela. Você pode acessar ele com a câmera do seu celular. Ele vai te direcionar para um formulário, tá bom? Caso você esteja assistindo no celular, não tem problema. Lá no chat tem um link que também vai te direcionar para esse formulário. Lá nesse formulário você vai preencher os seus dados e colocar os seus pedidos de oração. Vai ter alguém do Ministério de Oração que estará orando por você e pelos seus pedidos. Tudo bem? A gente vai passar agora um vídeo feito especialmente para você que nos visita. Boa noite, eu sou a Neide, sou líder no Ministério de Integração. Eu e alguns componentes estamos aqui para te receber com muito amor e alegria. Somos uma igreja acolhedora e queremos que você se sinta abraçado neste momento. Seja bem-vindo em nome de Jesus e saiba que você é muito importante para nós. Não sei de onde você vem, o que importa é que você agora pode fazer parte da nossa família. Querido visitante, volte sempre. A IBCB é a sua casa. Fique à vontade. Que Deus te abençoe. A gente vai fazer mais um período de oração. E nesse momento a gente vai orar em duplas ou em trios. Toda quarta-feira a gente tem o costume de fazer isso na nossa igreja. A gente se separa em duplas e em trios, e fazemos orações uns pelos outros. Porém, se você hoje estiver sozinho, não tem problema. Você pode fazer esse momento a sós com Deus. Coloque diante de Deus aquilo que está no teu coração, sua gratidão, seus pedidos, e faça desse momento um momento de intimidade com Deus. Oremos a Deus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós somos gratos por esta noite, por este momento de oração. Temos certeza, Deus, que o Senhor neste momento ouve as nossas orações, sabe, ó Pai, o que se passa no coração de cada um de nós. E por isso, ó Pai, nós somos gratos. Pedimos ao Senhor que as Tuas bênçãos estejam sobre a nossa vida, que as Tuas misericórdias estejam sobre nós, que o Senhor nos abençoe. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento a gente vai fazer uma leitura bíblica e eu peço que você me acompanhe. O texto que a gente vai ler é Mateus, número 14, do verso 22 ao 31. Diz assim o texto: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Neste momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que duvidou?" Esse texto conta pra gente a história, né? Os discípulos estavam num barco que foi atingido por uma tempestade, por um vento, e essa situação gerou neles medo, né? E eu imagino que o que eles mais queriam naquele momento era a presença de Jesus, o Salvador, para ajudá-los. E Jesus aparece para eles. Só que Jesus vem de uma forma muito convencional, né? Se você está dentro de um lago, num barco, você espera que alguém venha te ajudar com outro barco, ou maior ou melhor do que o seu. Porém, Jesus vem andando sobre a água. E isso gera neles dúvida. Uma coisa que a gente pode aprender é que Jesus não precisa de um ambiente favorável para nos favorecer. E outra coisa é a questão da dúvida. Por duvidar que era Jesus, Pedro pede para que ele pudesse sair do barco e andar sobre a água. E com essa situação, o vento Pedro começa a sentir não o vento bater no barco, mas o vento bater nele. Ou seja, ele fica com medo maior ainda. E ele começa a afundar e clama ao Senhor e grita: "Socorro, me ajuda." E o texto diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil, por uma situação que talvez você nunca tenha vivido. E com isso, a nossa fé acaba sendo abalada e muitas vezes nós duvidamos. Mas que a gente possa hoje mudar essa situação. Não duvidar, acreditar nesse Deus que está pronto para imediatamente estender a mão e nos ajudar. Nesse momento, a banda Juntos pelo Reino vai cantar uma música muito bonita, que tem por título Sobre as Águas. Enquanto a banda estiver cantando, eu peço que você faça dessa canção uma oração, uma declaração ao Senhor. Banda Juntos pelo Reino com a palavra. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a
noite se o sol se pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és para mim, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha razão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 ao teu nome. Aleluia, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha razão, minha canção e o meu louvor. Chegamos ao momento de fidelidade, momento que nós damos continuidade à nossa adoração ao Senhor, porém com nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica, eu peço que você me acompanhe. Diz assim o texto, Salmo 24, verso 1. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Precisamos entender que tudo pertence a Deus. Todas as áreas da nossa vida, tudo que temos, pertence ao Senhor. Ele apenas nos coloca como mordomos para administrar o que é dele. E na nossa vida financeira não é diferente. Nós precisamos entender e obedecer o que o Senhor nos diz a respeito dos dízimos e das ofertas. Precisamos entender que o dízimo é fruto da nossa fé e obediência à palavra de Deus, e a oferta é a semente que prova a minha generosidade e amor a Deus. Você que nos visita, não se sinta na obrigação, não se sinta constrangido a participar desse momento com a gente. Porém, se você sentir o desejo do teu coração de participar conosco, sinta-se à vontade. Entenda que
a nossa oferta e os nossos dízimos não abençoam somente a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. Abençoa o ministério do Senhor na nossa igreja. Nesse momento, vão ser projetados os números das nossas contas da igreja, para facilitar no momento de uma transferência ou um depósito bancário. Porém, se você tiver dificuldade ou preferir entregar pessoalmente, o pastor Esli fica lá no nosso templo de segunda a sexta-feira, se eu não me engano é de 10 às 4 horas. Entre em contato com ele e entregue diretamente com ele. Tudo bem? Vamos fazer um momento de oração. Eu peço que você ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por este privilégio que temos em ofertar e dizimar na tua casa. Abençoe a nossa vida. Abra portas, seu Pai, para aqueles que precisam, aqueles que estão com dificuldade, que o Senhor possa nos ajudar a entender a cada dia a importância de ofertar e dizimar na tua casa. Toma a nossa vida em tuas mãos, nos abençoa. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento teremos uma participação com a banda Juntos pelo Reino. Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 7, do versículo 19 ao 21, diz assim: Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Então muitas vezes nós queremos fazer o bem, mas a nossa natureza pecaminosa, ela nos leva a praticar o mal. Por isso a todo instante nós devemos nos humilhar aos pés do Senhor e pedir para que Ele nos molde conforme a vontade e o querer dEle. Como diz a letra dessa canção, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Então que nós possamos entregar os nossos problemas, os nossos pensamentos ao Senhor. Que nós possamos confiar nele a todo instante, que nós possamos depositar a nossa confiança nele e saber e dizer a ele quão dependente nós somos da presença dele, do seu poder, porque nós sabemos que na palavra dele diz que o poder do Senhor ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é quanto mais nós estamos fracos, que nós percebemos que a mão de Deus ela está sobre nós, nos protegendo, nos enchendo de todo o poder e de toda a ousadia que vem do Espírito Santo de Deus. Então adore ao Senhor, louve ao nome dele, porque ele sempre está com você. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei.
tua presença o meu viver é transformado. Pois tudo bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero esse sim acabo cometendo. Em Deus ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de vontade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Salmos, capítulo 37, versículos 3 e 4, diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entregue seu caminho a Ele, confia, e o mais Ele fará. Busca o Senhor de todo o coração, louve a Ele. Que adianta ter as riquezas deste mundo,
ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Nós te buscamos, Senhor, de todo o nosso coração. Tudo que nós queremos está em Ti, Senhor Jesus. Nossa confiança nós colocamos em Ti. Traz o nosso amor maior. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória eu quero tocar, teu rosto eu quero ver, Senhor. Cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Confiamos em Ti, Jesus.
Te busco, Senhor, de todo o meu coração. Boa noite, queridos, boa noite, queridas do Senhor. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite para nós darmos continuidade ao tema da oração, que é o tema do nosso culto, né? Culto Vitória pela Oração, e a gente não pode deixar de falar sobre oração, que é essa conversa com Deus e que um retorno de Deus para nós, né? Que é nós ouvirmos, então, a voz de Deus. E pensar com vocês nessa noite que as maiores mudanças da nossa vida, elas precisam passar pela orientação de Deus. Talvez você esteja acostumado no seu dia a dia a tomar as suas decisões. Decisões simples, decisões mais complexas, mas cabe a você tomar essas decisões. Mas quando a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente tem o hábito, pelo menos nós que servimos a Deus, temos o hábito de sempre submetermos a Ele aquilo que nós vamos fazer, independente do que seja. Mesmo que seja simples ou complexo, nós colocamos todas as coisas diante do Senhor, através da oração. E é por isso que eu quero pensar com você sobre o tema do culto dessa noite, que é o seguinte: ações transformadoras começam pela oração. Ações transformadoras começam pela oração. Tudo aquilo que nos move, tudo aquilo que nos faz caminhar, elas precisam começar pela experiência de termos um contato com Deus, pela experiência de nós conversarmos com Deus. E a oração, ela tem o poder de nos colocar dentro da sala de Deus. A gente tem um cântico que fala, né, que a gente tem que ser levado à sala do trono de Deus. É mais ou menos isso que diz a letra do cântico. E a oração, ela faz isso com a gente. Ela nos transporta para dentro da sala de Deus e ali a gente conversa com Ele. E esse poder não é nosso. Não é porque a gente tem um poder sobrenatural nosso, humano, de estarmos adentrando a esse lugar para conversar com Deus. Mas é Ele que nos garante isso, é Ele que nos autoriza a fazer isso. É porque o poder é dele, não é nosso. E é ali que a gente então se submete à vontade de Deus e a gente também experimenta a companhia dele. Porque a oração, ela não é uma simples conversa, um simples bate-papo, mas é quando a gente chega perto de Deus, se aproxima dele, para nós termos experiências com Ele. E imaginar que a gente está diante do Deus Todo-Poderoso, na presença dEle, é ao mesmo tempo constrangedor e libertador. Eu acredito que essa experiência de constrangimento e libertação, você já tenha passado por ela, assim como eu já passei também, de estar constrangida por algo que eu tenha feito, por algo que eu tenha pensado, mas ao mesmo tempo estar na presença dele e falar isso com ele é libertador, porque nos move para um outro lugar, nos tira, né, da estagnação que a gente se encontra e nos coloca em um novo movimento, em um novo lugar. E muitas pessoas já passaram por isso. E a Bíblia, ela nos aponta um personagem que sentiu no corpo o toque de Deus, o toque da transformação de Deus. Era um homem, né, um homem muito conhecido nosso, porque a história dele se confunde com a história do povo de Israel. O povo de Israel tem esse nome por causa dele. E a gente vai falar sobre Jacó. Jacó, nesse momento da nossa reflexão aqui, no momento do texto bíblico que a gente vai ler daqui a pouco, ele estava vivendo por um período de muita ansiedade e medo. Há muitos anos, Jacó não via o seu irmão gêmeo, chamado Esaú. Eles estavam brigados. Jacó enganou Esaú em um dia. Ele fez um cozido e ofereceu esse cozido ao seu irmão em troca da sua primogenitura. Eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. E Jacó, então, veio agarradinho no calcanhar de Esaú. Por isso o nome Jacó,
porque o nome dele tem o significado de usurpador, suplantador. E por incrível que pareça, Jacó fazia jus ao nome que recebeu. E o texto que leremos a seguir narra a experiência que mudou a vida de Jacó. Tirou essa questão de ser usurpador, suplantador, para virar a página da história de Jacó. E o texto que nós leremos está em Gênesis capítulo 32, dos versículos 22 ao 28. E a palavra de Deus nos diz assim: Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: Solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: Como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso, o seu nome será Israel. Convido você a orar nesse momento e vamos entregar esta palavra no trono de Deus. Pai amado, obrigada por esta noite, obrigada por esta palavra, obrigada porque através da oração ações transformadoras acontecem nas nossas vidas, assim como aconteceu na vida de Jacó. Fala o nosso coração, Pai, essa noite. Eu tenho certeza que a Tua palavra, que é viva e eficaz, tem algo a trazer a todos os corações que estão celebrando essa noite de adoração ao Teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. As transformações que acontecem na nossa vida, queridos, elas são frutos de experiências marcantes. Nada que é por acaso, nada que é genérico ou corriqueiro tem poder para gerar mudança. Muito pelo contrário, as coisas do dia a dia às vezes a gente até esquece, né? Porque vira uma rotina ou vira algo muito habitual e a gente acaba não se lembrando daquilo que a gente faz todos os dias. Mas as coisas mais marcantes na nossa vida, elas geram transformação e mudança de lugar. A gente sai de um lugar, né, muitas vezes em que a gente, como eu falei anteriormente, estava em um lugar de estagnação e a gente muda para uma outra plataforma, para um outro momento da história da nossa vida. Até esse encontro com Deus, a vida de Jacó se caracterizou por suas tentativas de seguir adiante por conta própria, por seus planos enganosos, engenhosos de obter bênçãos e por suas manipulações. Ele era um homem, né, que tinha muitos planos na sua cabeça, para que a sua vida funcionasse de acordo com seus desejos, de acordo com o seu controle. Jacó talvez tivesse sempre em mente uma estratégia pronta, mas nesse momento, antes do encontro com Esaú, ele se achava vulnerável, como eu falei lá no início, né? Ele estava passando por uma questão muito séria de ansiedade e medo. Se você ler todo o capítulo 32, lá no início do capítulo 32, você vai notar essa ansiedade e esse medo no coração de Jacó. E talvez ele estivesse pensando o seguinte: será que esse meu plano vai dar certo? Enviar presentes para o meu irmão antes da minha chegada, porque esse é o contexto da história, né? Eles não se viam há muito tempo, estavam brigados, estavam rompidos por causa daquela situação lá do cozido e da primogenitura. E ele então pensou em um plano para se aproximar do seu irmão. Ele falou: não, eu vou enviar presentes na minha frente e vou chegar por último. Assim eu vou quebrantando o coração do meu irmão para que o nosso encontro seja mais confortável. E ele deveria estar pensando: será que isso vai dar certo? Enviar presentes, né? Será que
essa é a melhor solução para eu resolver tudo isso? A dúvida era tão grande que ele acabou ficando para trás de sua comitiva. Quem sabe em uma tentativa de adiar aquele reencontro com o seu passado, né? Porque encontrar o irmão dele naquele momento era ter um reencontro com o passado e com algumas atitudes que ele tomou para enganar, né, o seu irmão. E durante aquela noite, durante aquela luta com o desconhecido, que acabou se revelando como o próprio Deus, como a gente vê lá no versículo 30, Jacó, então, no meio daquela luta, ele diz o nome dele. E a gente já sabe que o nome dele foi equivalente a uma confissão que ele fez, né? Quando Deus pergunta para ele, quando aquele homem que está lutando com ele pergunta qual o seu nome, ele diz Jacó. É como se fosse uma confissão, né? Falando assim, olha, literalmente eu sou o que o meu nome significa. Eu sou um usurpador, eu sou um suplantador. Falar o nome aqui talvez fosse o maior ponto de fragilidade de Jacó. Expor quem realmente é. É muito difícil a gente se expor, a gente mostrar quem realmente somos. Estar diante do Todo-Poderoso, em muitos momentos, é realmente constrangedor, como eu falei lá no início da nossa reflexão dessa noite. Nos vemos como realmente somos, sem máscaras ou subterfúgios. Ações transformadoras começam com uma conversa com Deus. Talvez você esteja pensando, mas esse episódio aqui de Jacó não foi uma oração, e sim uma luta. Mas eu digo a você que as conversas com Deus que transformam a nossa vida são como lutas. Diante dele nos apresentamos despidos das aparências e ele vê o profundo do nosso coração. E mente, né? E a nossa mente também, ele vê o coração e a mente e nos oferece a mudança que precisa ser feita. Então, queridos, é sim uma luta em muitos momentos. Quando a gente entra nessa sala de Deus para falar com ele, despidos de quem nós somos e de tudo que temos, a oração em muitos momentos ela se transforma como uma luta, como se fosse uma luta. Porque essas conversas com Deus que geram mudanças, elas nos confrontam, elas nos deixam despidos diante de Deus. A confissão de Jacó o levou à transformação e libertação. Um passado de mentiras e estratégias egoístas, porque é assim que ele se apresenta, né? Naquele primeiro episódio ali com seu irmão. Elas ficaram ali naquela luta. Essas estratégias, esses planos, esse controle. E Jacó recebeu uma nova bênção. É interessante a gente pensar nisso. Que a primeira bênção que ele recebe do seu pai, porque ele engana até mesmo o pai dele, né, se fingindo, se passando pelo seu irmão Esaú, para receber ali a bênção da primogenitura. Nesse momento aqui da luta com aquele homem que aparece para ele à noite, ele recebe uma nova bênção, ele recebe um novo caminho, ele recebe um novo nome e um novo futuro. Ele deixa de ser Jacó, o usurpador, o suplantador, e passa a ter o nome de Israel, que dá nome a uma nação, e o significado muda, né? Deus luta, né? Aquele que luta com Deus, ou Deus luta, esse é o significado do nome de Israel. Então você percebe que a conversa naquela noite com Deus, ela gerou uma transformação profunda em Jacó, e esse confronto o tornou diferente. Ações transformadoras começam com uma boa conversa com Deus. Ações transformadoras sempre começam com uma oração. Deus é o nosso Pai e tudo que precisamos, Ele sabe.
Para Jacó não faltava coragem para enfrentar seu irmão e seu passado. Eu acho que ele estava assim com medo do que viria, mas se ele foi até ali é porque ele teve coragem para estar até aquele ponto ali daquela situação, atravessando aquele rio para ter um encontro com o irmão dele. Não foi a coragem de estar ali que faltou a Jacó. Faltava mudança de caráter nele. Como é que ele iria se reencontrar com o seu irmão sendo o mesmo? Como é que ele iria se reencontrar com o seu passado sendo a mesma pessoa? Muitas vezes não conseguimos avançar porque pedimos o superficial nas nossas orações. Pedimos o genérico, o corriqueiro em nossas orações. No grupo do WhatsApp da nossa igreja, a gente tem compartilhado alguns devocionais. E desde a semana passada a gente tem compartilhado um devocional chamado Orações Perigosas. Se eu não me engano, são 7 ou 8 dias de devocionais que a gente tem aí intercalado com devocionais sobre ansiedade, sobre medo, mas esse devocional chamado Orações Perigosas me chamou muito a atenção, porque são orações de submissão à única e exclusiva vontade de Deus. E são essas orações que transformam destinos. São essas orações que transformam a nossa vida. E naquela luta ali com Deus, Jacó, ele falou assim, olha, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar, enquanto eu não receber a sua bênção. Foi uma conversa que ele teve com Deus, mas que ele falou assim, Senhor, eu não vou sair deste lugar enquanto o Senhor não me abençoar. Eu quero ser diferente. Foi uma oração perigosa de Jacó, porque ele sabia que a partir daquele momento, daquela conversa com Deus, a sua vida mudaria. Ele não teria mais o controle. Ele não se colocaria num lugar de ficar pensando estratégias, movimentos. Ele estava, então, recebendo a bênção de Deus, um novo nome, uma nova situação, mas que também modificaria toda a sua história. E é por isso que a gente tem esse devocional que se chama Orações Perigosas, por causa dessas situações. Situações como essas que aconteceram com Jacó e com muitas outras pessoas que se submetem à vontade de Deus e que perguntam para ele o que ele quer fazer das suas vidas e o que ele tem como propósito, plano para o decorrer da sua história. E se você quiser experimentar a oração transformadora de vida, seja sincero com Deus sobre a sua identidade, sobre aquilo que você é por dentro, não o que você aparenta ser, porque Deus conhece o nosso coração, Ele não vê só a aparência, mas Ele vê o coração. Então é muito importante que você seja sincero com Deus, sincera com Deus sobre a sua identidade. Confesse, assim como Jacó falou, meu nome é Jacó. E talvez o tom que ele tenha falado tenha demonstrado para Deus que ele estava ali com o coração aberto. Realmente, Senhor, eu sou o que o meu nome diz que eu sou. Eu sou esse usurpador. Eu sou essa pessoa que engana as outras pessoas. Diga, Senhor, tenho sido medroso. Essa pode ser a sua confissão. Ou, Senhor, eu tenho duvidado, sim. Nesses momentos em que a gente tem passado agora de pandemia, eu tenho, Senhor, duvidado que as coisas vão mudar, de que as perspectivas para o futuro serão boas. Eu não vejo nada disso na minha frente, Senhor. Então eu estou duvidando, sim. A gente precisa ter coragem de falar aquilo que a gente tem no nosso coração, porque só a partir daí é que a situação muda. Quando a gente é sincero com Deus, quando a gente fala aquilo que a gente pensa, e fala para Ele aquilo que nós somos. E a nossa oração precisa sempre pedir o auxílio de Deus, a ir além do que nós somos, para a gente se tornar aquilo que é propósito de Deus para nós. Apesar do passado de Jacó, os planos de Deus prevaleceram na vida dele, mas não sem dificuldades, porque nós somos seres humanos e a gente passa por dificuldades nessa vida. E eu venho falar para você essa noite, através desse relato da história de Jacó, para você não temer lutar em oração.
para você não temer se colocar dentro dessa sala de Deus e estar ali diante do Todo-Poderoso, falando para Ele quem você é e quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades. Lutar sabendo que Deus usará quaisquer medidas necessárias para executar os planos dele para a sua vida. Como Jacó, fique firme ali no seu posicionamento. Senhor, me abençoa com aquilo que eu preciso para mudar a minha história, transformar a minha trajetória. Porque ações transformadoras, e transformação não é ficar no mesmo lugar, é mudar, é ter essa mudança de comportamento, mudança de caráter, como foi no caso de Jacó, mudança de visão de mundo, mudança de visão de quem é Deus e como Ele age na sua vida. Então, como Jacó, fique firme, não desista da bênção que transformará você para sempre. Essa é a reflexão que Deus colocou no meu coração essa noite, para eu compartilhar com você. Que talvez você esteja passando por um momento bem delicado e que você sabe que precisa de uma transformação na sua vida. Não essa questão do dia a dia, mas de algo que mude a sua história, que mude a sua vida, que mude as pessoas que estão ao seu redor, que mude a sua família, que mude o modo como você vê a outra pessoa, os outros que estão ao seu redor e principalmente o modo como você se relaciona com Deus. Essa reflexão, ela fala muito ao meu coração, porque em alguns momentos é como se a gente estivesse ali, sendo moldado por Deus, e a gente precisa deixar ser moldado por Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida. E eu quero convidar você a orar, a viver essa mesma experiência de oração, de conversa com Deus. Eu quero te perguntar se você quer viver essa experiência, essa mesma experiência de ações transformadoras, sim, mas sendo mudadas, sendo moldadas através do seu relacionamento com Deus. E nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, que é membro da IBCB, eu vou pedir para você abaixar sua cabeça nesse momento e se colocar diante de Deus, intercedendo por aqueles que precisam desse auxílio de Deus para terem suas vidas transformadas. Eu peço que você fique em oração enquanto eu converso com essa pessoa nesse momento. E eu quero falar para você, querido, querida do Senhor, que agora tem pessoas orando por você, intercedendo pela sua vida. E hoje eu quero falar para você o seguinte, que todos temos livre acesso a Deus. A gente pode falar com Ele, a gente pode conversar com Ele e colocar tudo que está no nosso coração diante dele. Todas as nossas dificuldades, dar nome às nossas dificuldades, dar nome aos nossos sentimentos para com Ele, diante dele. Porque a gente tem esse livre acesso, porque Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. O véu se abriu e a gente pode conversar com Deus e Ele nos ouve. E agora você pode falar com Deus nesse momento. Aí no seu sofá, ou se você quiser se ajoelhar aí na sua casa, eu te convido a falar com Deus e a orar comigo nesse momento. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, enquanto tem pessoas orando por você, enquanto tem pessoas intercedendo pela sua vida. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento e orar comigo. Falar o seguinte: Senhor, eu quero te conhecer melhor, Pai. Eu quero te conhecer de uma tal forma que eu possa experimentar todas as bênçãos que o Senhor tem para mim. Eu confesso, Senhor, que eu não oro do modo que eu gostaria, da quantidade de tempo que eu gostaria. Mas eu passo agora por momentos de medo e dúvida. Mas eu quero te dedicar este dia e este momento a confiar mais em Ti e a orar sem cessar. Eu quero entrar na sala, na Tua sala, Pai, para sempre conversar contigo.
despido de mim mesmo, despida de mim mesma, para estar inteira diante do Senhor. Mesmo que isso seja uma luta para mim, mesmo que isso seja constrangedor, mas não há melhor lugar para estar do que diante do Senhor. Porque eu sei que encontrarei transformação por estar em Tua presença. Eu quero deixar essa oração diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração e quer conhecer a Deus melhor e saber do plano dele para a sua vida, que eu acho que é isso que é o mais importante no relacionamento com Deus. Ele não quer somente bater um papo com você. Ele quer falar para você que ele tem propósito para a sua vida, que ele mandou o seu único filho para salvar você. Mesmo quando você não o conhecia, mesmo quando nós éramos inimigos de Deus, ele já tinha um plano traçado para nós. Através de Jesus na cruz, ele conquistou a nossa salvação e hoje nós podemos estar aqui, falando com ele, entregando tudo que nós temos, tudo que nós somos diante dele. E eu te convido também a caminhar conosco, se você quiser assim. Nesse momento, vai aparecer aqui um código QR. E se você fez essa oração e quer conhecer mais a Deus, quer estudar a Bíblia, você pode acessar esse código através da câmera do seu celular ou aqui no nosso chat, no canal do YouTube, aqui embaixo. Tem um link que você pode acessar e lá vai ter uma opção. Eu estou aceitando Jesus, ou eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero oração. Depende de você, a escolha é sua. Mas não deixe de ir lá falar com a gente, dizer quem você é, o seu nome, para que a gente tenha acesso a você e te ajude nessa nova caminhada. Eu quero dizer para você que não é um convite para receber uma religião ou mesmo para estar conosco aqui na IBCB. Mas se você quiser, lógico, será uma alegria para a gente ter você caminhando conosco nesse tempo. E para ter um maior então, entendimento da palavra de Deus também, acessar a nossa escola bíblica. Então, é um meio de nós te conhecermos e te ajudarmos, te auxiliarmos aí nessa nova jornada. E é uma alegria ter você com a gente. E será uma alegria, quase que eu travei a língua aqui, né? E será uma alegria ter você com a gente nessa nossa caminhada rumo à vida eterna. Porque é para isso que Deus nos chamou, para isso que Deus quer ter sempre um relacionamento com a gente. Ele tem uma proposta muito boa para a gente, que é essa vida que Ele nos oferece em Cristo Jesus. Queridos, estamos chegando ao final do nosso culto, infelizmente. Mas a gente não pode esquecer de falar sobre oração também. E dessa vez oração com propósito. Você que está chegando aqui pela primeira vez hoje e está nos acompanhando, a oração com propósito, ela é uma oração que acontece em 4 quartas-feiras, né? Independente da quarta-feira que você entrar, você pode estar fazendo a sua oração com propósito. Se hoje é a sua primeira quarta-feira de oração com propósito, então comece, entregue seu propósito diante de Deus e ore durante 4 quartas-feiras e lá na quarta-feira você entrega então o seu propósito diante de Deus. E também é muito importante você compartilhar com a gente a sua bênção, o seu testemunho. Vai ser muito importante para a gente, vai ser uma alegria saber das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre você. Então esse é o momento da oração com propósito. Logo após nós impetraremos a bênção, mas não fique também sem os nossos avisos. Logo no finalzinho do culto, depois que nós orarmos, teremos os nossos avisos da semana. Oremos ao Senhor. Se você tem algum pedido a colocar diante de Deus, levante uma de suas mãos como sinal de que você está entregando tudo nas mãos de Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estarmos falando com o Senhor, de estarmos entregando as nossas orações, de estarmos entregando também os nossos propósitos de oração. Pai, eu sei que o Senhor tem transformação para fazer nas nossas vidas. E eu te agradeço por isso. Eu te agradeço porque o Senhor fala conosco e nos envolve nos seus planos e nos seus projetos. E assim, dessa forma,
é que nós somos felizes. Obrigada, Pai. Obrigada por nos convidar a trabalhar com o Senhor. E nesse momento eu quero entregar cada propósito desses meus irmãos e irmãs que estão com as suas mãos levantadas, mesmo aquele que esteja começando hoje, aquele que esteja terminando hoje o seu propósito, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando os teus servos, dando a resposta que eles precisam para as suas orações, para as suas petições. Muito obrigada, Senhor, por este tempo que o Senhor está conosco. Eu te agradeço em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora e remidora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas famílias, sobre a IBCB e sobre todas as igrejas do Senhor espalhadas por esta terra. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma excelente semana. Fique agora com os nossos avisos. Boa noite, igreja! Peço a atenção de todos para os avisos da semana. E isso, os avisos que nós teremos referente às atividades da Igreja Batista Central e Bom Sucesso. Escola da Bíblia, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Liberados links às 9 horas no WhatsApp de nossa igreja. Teremos aula de Velho Testamento com o livro de Neemias, lecionado pelo nosso pastor Joabe Pacheco. Ou pela nossa pastora Mônica Tinoco, a aula de Fundamentos da Fé. E não vamos esquecer também da classe dos adolescentes. Essa classe não é aos domingos, são todas as quintas-feiras, às 20 horas. Participe, não fique de fora. Mesmo não sendo de nossa igreja, você pode participar. Entre em contato para que possamos dar mais informações. Todas as quartas, às 20 horas. Culto online, Vitória pela Oração. Participe conosco via YouTube. Aos sábados, a partir das 19 horas via YouTube, no nosso canal, teremos também o culto infantil. Sim, o culto infantil. Não perca, não deixa a sua criança que está dentro de casa perder esse culto tão abençoado que está sendo transmitido todos os sábados às 19 horas. Culto nos lares todos os domingos, às 19 horas, via YouTube da Igreja Batista Central e Bom Sucesso. Contamos com a sua presença. Aos domingos, às 18h15, no grupo de WhatsApp da nossa igreja, teremos também a oração pelas famílias, todos os domingos. Caso você queira participar, entre em contato conosco. São esses os nossos avisos da semana. Que vocês possam ficar e continuar ligadinhos na Igreja Batista Central e Bom Sucesso. Uma semana abençoada em nome de Jesus para todos. Até breve! Essa casa é sua casa, nós deixamos ela.